Fala galera, graça e paz, tudo bem? Pastor Ivan Leão aqui novamente e hoje a gente está no 8º episódio do NasceCast. Para a gente é uma alegria compartilhar o reino de Deus através dessa porta que Deus nos abriu, que é o NasceCast, e muita coisa já rolou, testemunho, já falamos sobre algumas pessoas atípicas aqui, né? A semana passada falamos sobre TEA, foi muito boa a conversa com o pastor Alex e foi tremendo, e nós começamos hoje novamente um outro episódio para falarmos o 8º episódio do NasceCast. Mas antes de eu anunciar quem está com a gente hoje, antes da gente falar quem está com a gente, o que nós vamos falar aqui hoje, conhecer um pouquinho essa pessoa, eu queria falar para você enviar esse link para alguém, para você curtir, compartilhar, né? Deixar aí um comentário aí, dar uma sugestão, cara, ô pastor, convida fulano, convida alguém assim, ilustre aí da igreja, convida uma pessoa aí da igreja, um voluntário, né? Você que vê um voluntário no time que você serve no ministério, fala, pastor, esse cara aqui inspira a gente como voluntário, dá um toque, avisa a gente, põe no comentário aí, chama nas mensagens aí, e aí a gente vai ter uma alegria de compartilhar o reino de Deus com essa pessoa. Hoje, né, não posso deixar de falar dessa pessoa que está aqui hoje. Para mim é muito especial estar esse tempo aqui com ele na mesa. E no NasceCast, né, que é o podcast oficial da Nasci, eu queria chamar, né, ele aqui hoje e dizer que é uma alegria receber ele aqui. Vocês querem saber quem é, gente, ou não? Vamos falar quem é, né, gente? Hoje eu estou com Samuel Figueiredo. Fala aí, Samuca. Glória a Deus. Graça e paz, pastor. Graça e paz, pessoal. Muito feliz de estar aqui. Feliz aqui estar junto com vocês, somando aqui. E vamos para cima. O Samuca está há um tempão já com a gente aqui, né, Samuca? Só fala o tempo, assim, idade. Porque a gente começa a falar idade. Revela a idade, né? Revela a idade, mano. É isso. A gente começa a falar idade e revela a idade. Eu tô desde o final de 2009. Tô indo para 15 anos, né? Final deste ano. Final de 2009. Vou para 15 anos de Nascer para Deus. Antiga para sentar, agora Nascer para Deus. Já caminhei um pouco. Já tem uma história aí, né, Samuca? Ô, Samuca, antes da gente começar, assim, né, falar um pouquinho do IGO, né, da conferência que vai vir aí, vai ter uma conferência terrível, gente. Vai ser top esse ano a conferência. Tá aí já. Já tá no pente, já tá na data, já tá chegando. Mas antes da gente falar um pouco sobre isso, eu queria começar falando quem é o Samuel. Assim, a sua origem, você é guarulhense, nasceu aqui, falar um pouquinho da tua história, para a galera te conhecer, porque às vezes, Samuca, a galera vê a gente pregando e não vê, tipo assim, não tem noção de onde a gente se veio de uma família cristã, se não veio. Então, dá uma introdução aí de quem é o Samuca para nós. Cara, sou guarulhense. Uau. Nasci aqui pertinho da igreja, Hospital Bom Clima aqui, ó. É o Pio 12. Não, foi o Bom Clima mesmo. Nasci no Pio 12, Mas eu nasci aqui no Hospital Bom Clima, pertinho da igreja. Tenho 33 anos. Vim de berço cristão. Meu pai era pastor, eu falo que era porque meu pai já faleceu, né? Uhum. Desde que me lembro como pessoa, as primeiras memórias que eu tenho é correndo dentro da igreja. Nasceu no hospital e foi pra igreja. Esse negócio de berço evangélico deve ter um hospital atrás da igreja. Mas as primeiras memórias que eu tenho é dentro da igreja. Eu vim de uma família muito grande. Eu tenho 9 irmãos. Eu sou o caçula de 10, né? Uau! E, cara, sobrinho, acho que eu já tenho... Sua mãe é viva ainda? Minha mãe é viva, graças a Deus. Sobrinho, eu tenho, acho que mais de 18 já. Uau! Eu tô com agora o segundo... Eu sou tio-avô do segundo... Então, já perdi a conta. Tenho 8 cunhados, e entre cunhados e cunhadas aí, tem uma família muito grande. E eu vim de berço cristão, graças a Deus. Tive pais que foram uma referência para mim, meu pai e minha mãe, que foram uma referência como cristãos. E nasci na Assembleia de Deus, com 19 anos de idade, vim aqui para Nascer para Deus, e conheci a Jurema, minha esposa, aqui, e hoje tenho meu amor, a Jurema, e Maria Angelina, minha neném aí. Desse amor, né? O fruto desse amor aqui.
Com 3 anos. Ô, Samuca, me fala uma coisa. Você falou, a gente nasceu na igreja, mas teu pai é pastor. Foi pastor, né? Meu pai foi pastor. Foi pastor. E filho de crente não é crente, né? Filho de peixe não é peixinho, filho de crente não é crente. Me fala assim, ó. Filho de crente não é neto de Deus, né? Foi no comentário, filho de crente não é neto de Deus. Ó, quando você se converteu, você tem assim, né? Tenho. E quando você se batizou, mas quando você fala assim, pastor, eu tive um encontro com Deus. Eu cresci, né? Por exemplo, a Sara, eu lembro de um encontro, o encontro dela com Deus foi um infantil, um dia ela estava no culto e ela foi no culto na frente e levantou a mão. Mas quando você se converteu, você fala, cara, pastor, eu me converti, eu tive um encontro aqui, ó, pumba. Eu posso afirmar, pastor, que eu tive 2 momentos marcantes de conversão. Como a gente fala, filho de crente, né, de Deus, realmente todo filho de pastor um dia vai precisar ter um encontro com Deus. Vai precisar, Ele, né? A experiência dele, né? Isso é até um recado para os filhos de pastor, né? Sim, isso é uma realidade. Porque tem muito filho de pastor que não se firma na igreja, tem uma grande dificuldade de se firmar na igreja. Eu até aconselho em relação a isso. O que falta é você ter um relacionamento, um encontro com Deus, um relacionamento com Deus que não se baseia aos seus pais. Porque muitas pessoas querem ter um relacionamento com Deus baseado nos pais. E é bem aquilo, salvação é individual, o encontro com Deus é individual, não tem como eu trazer isso para o meu filho. Mas eu lembro que com 12 anos, com 10 anos de idade, eu lembro que meu pai, ele, vamos dizer assim, meio que se aposentou da igreja, ele saiu do cargo de pastor que cuidava lá da igreja, ele era o pastor principal de uma das igrejas. E ele abriu mão, e eu lembro que nessa época eu decidi congregar com a minha irmã. Eu fiquei congregando com a minha irmã numa outra igreja, dos 11 aos 12 anos de idade, mas até então, até esse momento, eu nunca tive um encontro com Deus. E eu lembro que num belo dia, 7 jovens se encontraram, 7 adolescentes se encontraram, por isso que a gente tem que falar também do poder da influência. E eu lembro que a gente se encontrou, sabe aquela bagunça de criança e tal, e a gente se encontrou na casa da minha irmã, a gente almoçou, e eu lembro que no final da tarde a gente começou a conversar, e um começou a conversar com o outro sobre sonhos. E o engraçado é que eu tive o mesmo sonho com o meu sobrinho. E o meu sobrinho, quando eu falo sobrinho, parece até estranho, mas ele tem quase a mesma idade que eu, né? 1 ano de diferença. Porque o filho caçula de 10, né? Mas eu tive o mesmo sonho, e eu lembro que aquele dia, o que aqueles adolescentes resolveram fazer? Vamos orar. E ali foi nosso primeiro encontro com Deus, porque teve alguns que foram batizados com o Espírito Santo, ali a gente recebeu palavras vindo de Deus mesmos, e eu lembro muito bem que foi ali que Deus realmente me fez meu primeiro chamado para o ministério, com 12 anos de idade, falando que meu chamado era na palavra, que Deus tinha um chamado para mim e tal. E ali foi algo que foi muito marcante para aqueles 7 jovens que estavam ali. E ali foi meu primeiro encontro. E o segundo encontro, eu lembro que com meus 15, 16 anos de idade, eu saí da igreja. E é natural a gente ver muitos filhos de pastor que não se encontram. Chega num momento que ele sai, quer conhecer o mundo e tal. E eu lembro que eu fiquei 2 anos fora da igreja. E a minha volta foi... Dos 15 aos 17. Dos 15 aos 17, por aí. E a minha volta foi algo sobrenatural. Isso eu posso afirmar para você que foi sobrenatural. Que eu lembro que eu comecei a curtir uma onda de rock e tal, a gente se juntava numa praça lá e tal, um monte de menino e tal. E eu lembro que quando Deus quis me trazer de volta para a igreja, e eu lembro que uma coisa que me marcou muito, e isso eu tenho na minha mente, porque quase toda noite eu saía. Quase toda noite eu estava embalada, quase toda noite eu estava vivendo uma vida que não agradava a Deus. E eu lembro que os meus pais foram muito sábios. Meu pai nunca chegou em mim e falou: Samuel, cara, você é filho de pastor, tem cara, que ir pra igreja, você está me envergonhando, alguma coisa. Mas eu lembro que, cara, quantas e quantas noites eu cheguei de madrugada e eu peguei meu pai e minha mãe orando de joelho pela minha vida. Uau! Quantas e quantas vezes eu chegava de madrugada, 3 da manhã, tava meu pai e minha mãe... E eu não sei se era o Espírito Santo que permitia. Quando eu chegava em casa, eu ouvia minha mãe lá: Deus, guarda Samuel, onde quer que ele esteja e tal e tal. E eu lembro que quando chegou o momento da minha volta para a igreja, e eu sei isso dentro do meu coração, que se meu pai chegasse para falar comigo, se algum dos meus irmãos chegasse para falar comigo, talvez eu não escutaria. E eu lembro que naquela semana 5 pessoas diferentes, aleatórias,
começaram a ser usadas por Deus para falar comigo. Então, eu lembro que 5 pessoas aleatórias na rua chegavam, ó, Jesus te ama. Uau. Eu lembro que tinha uma irmã que era da Assembleia de Deus, sabe aquelas irmãs do coque? Eu passando na rua, olha a situação. Eu passando na rua assim, ela do outro lado da rua, ela pegou e gritou lá do outro lado da outra. Samuel, filho do pastor Figueiredo, Deus mandou eu te falar que ele te ama. Eita. E sabe quando era Deus quebrando o gelo no coração? Uhum. E eu lembro que num dos dias, num sábado, eu acho que era num sábado, eu fui para essa praça junto com o pessoal que curtia rock e tal. E eu lembro que eu conversando com um amigo meu, o nome dele era Caio. É Caio, que não morreu, né? Uhum. Caio. E o Caio é católico, não é evangélico. Na época era católico não praticante, então ele não tinha nenhum tipo de, vamos dizer assim, bagagem espiritual. E Deus tomou o Caio para profetizar para mim. Você tem noção? Deus. Você ouviu uma profecia de um cara que vive na igreja já é algo sobrenatural. Mas e quando você ouve uma profecia de um cara que nem na igreja nunca foi? E que Deus isso? Tomou ele e ele segurou eu pela mão. Eu lembro até hoje a cena. Ele me levou assim no meio dos jovens. E eu lembro que a cena até hoje, tinha jovens jogados no chão, bêbado, tinha coisa e tal. E ele pegou, me segurou pela mão. Ele falou assim, ó, desde o ventre da tua mãe eu te separei e te chamei. O que você está fazendo aqui? Você foi chamado... No meio da rua? No meio da rua, na praça, assim. Você foi chamado para salvar eles. O que você está fazendo aqui? E, cara, eu não lembro tudo o que ele trouxe, pastor, mas foi algo que foi sobrenatural. Não tem nem o que falar, né? Não, claro. E eu lembro que ali foi marcado a minha volta. No dia seguinte, eu já estava na igreja. Tô indo. E algo que, tipo assim, foi tudo preparado por Deus. Por quê? Eu me coloco... Eu lembro que no dia seguinte eu cheguei, procurei o pastor, que era o pastor da igreja na época, na Assembleia de Deus, e qualquer outro pastor tomaria uma atitude totalmente diferente do que ele tomou. Eu lembro que, cara, na época, estava no mesmo período que eu estou vivendo agora. Então, tipo assim, cara, faltava 2 semanas para a conferência dos jovens lá. E eu lembro que eu cheguei pro pastor, contei tudo o que aconteceu e falei, pastor, estou voltando. Aí ele, você vai participar da conferência de jovens. E na Assembleia, participar da conferência de jovens, cantar lá na conferência de jovens. E eu falei, não, pastor, não, você vai. Aí o filho dele era o líder dos jovens, ele chamou, ó, ele vai cantar na conferência. Aí o filho dele ficou olhando assim, ele, não, depois eu te explico, ele vai cantar na conferência. Amanhã você já prepara com ele aí que você vai ensaiar. E eu lembro que 2 semanas depois eu já estava participando junto com os jovens na conferência. Eu fico imaginando, eu no lugar dele, eu nunca teria feito isso. Não, pai, não, pai. Mas foi algo que realmente me tirou do mundo. Cara, da noite pro dia, Deus me trouxe de volta e foi algo que marcou. E realmente ali eu fui marcado pelo Espírito Santo. Dali para frente eu vi realmente marcado o Espírito Santo. Então, com 12 anos, tu teve uma experiência de oração com os amigos, adolescentes dentro de casa. E com 17, 15 para 2 anos, né? Com 17, foi essa experiência assim, maluca na rua e tal, e voltou. E nunca mais saí. Ô Samuca, me diz uma coisa. Eu acredito que seja, né? E daqui a pouco a gente vai entrar de como você chegou aqui na Nasci, mas você, por crescer na igreja e tal, começou o ministério. O que você fazia antes, né? Hoje você prega, né? Mas nós já servimos junto em uma série de... Servimos ainda, né? Mas já servimos, você já serviu no meu time, a gente caminhou muito tempo junto. Pastor foi meu líder durante muitos anos. É isso aí, meu líder de Samuca muitos anos. Mas como começou isso, o ministério? Como começou o ministério? Fala, pastor, eu comecei dando aula na escola bíblica, eu comecei servindo no estacionamento, sei lá. Onde assim começou? Como começou? Porque todo mundo, Samuca, pensa assim, né? E você falou, pastor, as pessoas falaram para mim, eu era no ministério da palavra. Mas ninguém... É muito difícil o cara falar, mano, eu tô só com o microfone na mão. Não, a gente serve em vários lugares até chegar lá, né? Como começou assim? Onde começou? Você começou nas crianças, cresceu lá, né? Mas algo que o senhor falou que é até muito forte, até um conselho para quem tem um chamado na área pastoral ou até mesmo evangelística de pregar e tal. Não pense que o púlpito vai ser o primeiro lugar. Ele vai ser o último. Uau, isso é lindo.
o que vai te levar ao altar é o que você fez no secreto. Nunca vai ser o contrário. Tem muitas pessoas que acham Só querem um altar, que né? recebeu hoje uma palavra de Deus, amanhã O microfone virou Luciano Subirá, da noite pro dia. Então, tem até uma história engraçada do Luciano Subirá que ele conta, que chegou um cara no final do culto para ele e falou: pastor, ora para mim pregar que nem o senhor. Ele falou: claro que não. E o tempo que eu gastei lendo a Bíblia, o tempo que eu... Mas trazendo dentro da pergunta que o senhor trouxe, eu lembro que desde a minha infância, porque na Assembleia tem muito disso de você fazer parte do grupo. Então, todo culto, o grupo canta. Não é que nem aqui na Nasce para Deus, que tem um ministério de louvor, tem a diaconia. Tem homens, tem mulheres, crianças, adolescentes, jovens, tudo, né? Regente, tem os regentes. Tem os regentes e tal. Então, eu sempre fui englobado dentro de um desses ministérios. Então, fui dos adolescentes, sempre cantei nos adolescentes, fui dos jovens. Nos jovens, eu me tornei um pouco mais ativo. Mas, vamos dizer assim, é outra cultura totalmente diferente. E uma coisa que era muito bom, e eu enxergava isso na Assembleia, que eu lembro que existia um desejo realmente da gente buscar lá. Eu lembro que, quando o senhor fala de início de ministério, eu lembro que no grupo de jovens, eu lembro quando a gente ficou querendo essa sede. Eu lembro quando eu voltei para a igreja e todos os jovens começaram a se juntar. Eu lembro que a gente pediu a chave da igreja para o pastor e a gente ia domingo 6 da manhã. Eu acho que hoje até dá nem para imaginar isso, para ir orar até às 7, porque às 7h30 começava a escola dominical. Aí participava da escola dominical, depois a gente fazia o ensaio dos jovens, saía do ensaio dos jovens, ia para a praça evangelizava. Eu lembro que tinha uma feira de domingo na praça, a gente entregava, 500 panfletos na praça, depois voltava para casa, tomava banho e vinha para o culto à noite. Mas, no início, vamos dizer assim, até os meus 19 anos, meu ministério foi marcado desta forma. Quando eu vim para Nascer para Deus, foi de uma forma totalmente diferente. Até trazendo como que veio a minha volta, já posso passar? Pode, claro. Porque, vamos dizer assim, hoje... Aí com 17 anos você voltou para essa igreja e ficou lá 2 anos, 18, 19 você veio para cá. A minha vida para cá foi algo que foi, vamos dizer assim... Por quê? Hoje é normal entre aspas, né? Mas você vê muitos jovens saindo de uma igreja mais tradicional e vindo para uma igreja mais church, vamos dizer assim. Naquela época, quando eu vim, ainda mais filho de pastor, era uma coisa... Parecia que eu tava grudando um chiclete na cruz, né, gente? Que era um negócio... Que até depois é uma parada pra gente falar sobre isso, né? Porque, sair o filho do pastor... Como assim, isso, cara, né? Era algo que, tipo assim... E eu lembro que... como que foi a minha vinda pra cá? Eu lembro que eu comecei a visitar aqui, vim visitar uma vez, foi até numa gravação de CD, que eu fui na outra igreja. Visitei uma vez, visitei 2 vezes, visitei 3 vezes... E ali eu comecei a ter amizade com muitas pessoas e tal, até um dia que Deus começou a realmente me falar, cara, impulsionar, mas eu tinha aquela resistência, cara, não vou vir. E eu lembro como se fosse hoje, pastor André Silva ministrando um dia de quarta-feira, e ele chegou assim, ó, tem uma pessoa aqui nessa fileira aqui, eu não vou falar quem que é, para não expor, mas já está perguntando há um mês se é da vontade dele ele vir para cá. Deus tem que fazer o quê para você entender que chegou o tempo de você... Tem que chamar Samuel, é você. Lembrou lá da passagem de 1 Samuel. Samuel, fala, o teu servo ouve. E eu lembro que, cara, quando eu fui vir, né? Cara, cheguei no meu pai, né? Eu lembro como se fosse meu pai e minha mãe na cama. E teu pai era o presidente da igreja? Era o pastor presidente, assim, que dirigia a igreja? Ele era, ele tem... Ou ele já nessa época já não estava mais? Que nem a filial, pastor de uma filial. Filial, isso. Mas naquela época ele já não estava... Ele era pastor. Já não estava mais à frente. Mas ele não estava à frente, que ele já tinha aposentado. Mas mesmo assim o pai é pastor, né? Aí eu lembro como se fosse hoje, meu pai e minha mãe deitados na cama. Eu falei, pai, tomei a decisão de mudar de igreja.
E eu vi ali... Porque eu sou até... Não, gente, é sério isso. Eu vou falar na câmera lá pra eles verem. Até é sério. Soa como uma ofensa. Dependendo do que... Você falar pro teu pai, você sair de uma igreja, e não tradicional no quesito de tradicional, não acredita no Espírito Santo, não. Tradicional com Assembleia, né? IEQ, essas igrejas são... Era uma ofensa. Você fala pra ele, vou pra uma igreja ali, né? Ainda mais naquela época que, tipo assim, hoje existe mega churches, né? Existe igreja que se consolidaram, igreja da cidade, igrejas que já... Naquela época não tinha esse padrão de igreja dessa forma. Até mesmo naquela época a DEVEC ainda era Assembleia de Deus da Penha, né? Então... E a gente era apacentar ainda nessa época. Era apacentar naquela época. E eu lembro que cheguei no meu pai e falei, pai, então tomei essa decisão e tal. Aí meu pai ficou meio assim e tal. Mas eu vi que naquela conversa lá, minha mãe, não, mas minha mãe chamava meu pai e dizia, ô Zé, o menino tá na igreja, tá firme, é bênção. Melhor tá na igreja, né? Melhor tá na igreja do mundo. Sabe que eu não te cortando, nós fomos pregar numa igreja e a irmã falou assim, minha filha tá lá com vocês, viu, pastor? Que bênção. Você falou, melhor que tá lá, tá no mundo. Nossa. Falei, tá bom. E aí tua mãe meio que interviu. E foi minha vinda pra cá. Só que foi algo muito forte, cara, porque olha como que até minha vinda pra cá foi marcada por palavras de Deus. Eu lembro que naquela época, quando eu decidi vir e tal, eu lembro que eu cheguei no Pastor Luiz. Pastor Luiz. E... Pedrão, Juninho, essa galera toda aí, né? Aí eu falei pro Pastor Luiz, cara, eu vou começar a congregar aqui agora oficialmente e tal. E o Pastor Luiz falou pra mim, Deus já tinha me falado que você ia vir pra cá. E Deus vai te usar tremendamente aqui, você pode esperar e tal. E você já conhecia ele ou não conheceu aqui? Não, conheci aqui. Conheci aqui. E tal, e foi algo que, tipo, me incentivou naquele tempo. E a gente, daí eu comecei. Fui lá passei todo o processo, porque o processo é muito importante. Escola de servos apacentar, encontro. Eu lembro que eu fiz escola de servo com o pastor Alex. Ele junto na turma. E encontro também foi com o pastor Alex naquela época. Que legal, mano. E esse processo foi um processo muito bom, porque foi um processo onde que eu tive um renovar de Deus realmente. E foi quando eu comecei a servir no ministério. O primeiro ministério que eu comecei a servir aqui... de Jump, né, mano? Não, mas antes da Jump, eu servi em outro ministério. Qual? Intercessão. Não acredito. Foi. Samuel do Mistério. Samuel do Mistério. Você foi pra intercessão, velho? Acho que fiquei uns 5 meses na intercessão. Você não tem cara, não. Tem não. Mas... Fiquei 5 meses na intercessão e foi algo que foi muito bom, porque foi uma época que eu nunca orei tanto na vida que nem eu orei naquela época, gente. Que legal, cara. Foi algo que foi... Acho que Deus preparou, sabe? Com aqueles momentos que Deus falou, cara, eu vou te separar. Moldar, né? Vou moldar você aqui nessa parada. E tal. E foi quando me chamaram, lembro que até foi até o Jefão, me chamou. Cara, eu quero te chamar pra você fazer a parte do apoio, a gente tá montando um time e tal. Comecei a servir no apoio. Você chegou no final de 2009? Cheguei no final de 2009, mas eu comecei a servir já quase no meio de 2010. E tal. Eu lembro que no final de 2010 eu fui pro encontro e tal. Quando... Daí me chamaram, logo de cara já me chamaram para fazer parte. Eu lembro que depois de um tempo, aí teve o convite seu e da pastora... Para vir para a equipe? Para vir para a equipe de liderança. Legal. Cuidar da consolidação. Tinha uma galera, né, cuidava, né? A gente tinha uma turma que caminhava com a gente, né? Que era uma turma de apoio, né? E eu posso afirmar, gente, hoje eu falo, cara, aprendi muito com o pastor Ivan, com a pastora Raquel. Foi uma referência para mim aqui. Hoje eu sigo muito o que foi ensinado naquela época como ministério. Que é outra parada hoje, né? Hoje é totalmente diferente, mas quando eu falo assim de liderança, cara, eu enxergo muito, admiro muito a sua liderança, a liderança da pastora. Amém. É nós, estamos juntos nessa parada. Agora me fala uma coisa. Dentro desse assunto que a gente está falando, né? Já que a gente tocou nesse assunto. Samuca, eu lembro que... Cara, a gente fez Electrojump. Lembro. É só loucura, né, mano? Lembra? Na rua 13 era, né? Era lá. Cara, na frente da quadra, lembra? A gente fez a Electrojump, colocamos segurança, não pode subir sem pulseira. Depois a gente fez a Noite do Rock. Lembra que tinha um menino... Primeiro arraiar foi só o João. Primeiro, segundo, terceiro. Uma barraca de cachorro-quente e a fogueira. Ô, Samuca, tinha um menino na nossa equipe que eu esqueci o nome dele, mano. Ele falava da tal da festa dos macacos, lembra? Toda vez ele falava, vamos fazer uma festa dos macacos. Que festa dos macacos? Como era? O Ted. Lembra do Ted?
Cara, ele falava, vamos fazer festa dos macacos. Que festa dos macacos dessa? Você é doido. Ô, Samuca, e nesse inteirinho, assim, eu lembro que a gente fazia festa dos anos 60, 70, os discos de vinil, lembra? Lembra uma festa que a gente colocou disco de vinil na igreja inteira? Depois a gente fez um congresso insano que nós colocamos TNT na igreja inteira. Foi. Acho que o primeiro foi Rendidos, né? Foi Rendidos. Foi o primeiro Rendidos. Rendidos foi em 2009, você já estava aqui. Estava. Né? A gente até fez o Filhos do Homem parar, depois a gente fez o Insano, depois o Metanoia, mas a gente fazia muita coisa assim, era diferente, né? Era festa do brega, vinha vestido do esquisito, né? Essas paradas tudo. Hoje é outro, assim, a gente estava aqui, virou para cá agora. É outra. O que hoje, assim, nos jovens, o que acende assim, achando que cara, isso aqui. Porque a gente faz algumas festas ainda, mas de uma forma diferente, né? Você fez o Eagle Fest agora, fez algumas outras festas, mas antigamente a gente fazia muita loucura, assim, ó, as coisas, e era bacana, era o que tinha pra gente fazer na época, né? Era a época que o Lucinho se vestia de Chapolin, de uma série de coisas, lembra? Lembro. Mas o que eu acho, pastor? Naquela época, o jovem tinha muita presença, mas pouco entretenimento. E não tinha Instagram, nada disso, né, mano? Hoje, o cara tem muito entretenimento e talvez pouca presença. Uau. Então, o que vira a chave hoje, o que marca mais um jovem hoje, eu acredito mais uma experiência com Deus do que uma festa. Naquela época, você via... Tinha festa do amigo, né? Para trazer as pessoas, né? Hoje já... Então, hoje, não que as festas não sejam algo... legais. Mas, o que eu enxergo, até mesmo da adolescência... Hoje, os jovens que vêm aqui, eles querem algo que marque eles. E é bem aquilo. Não estou falando que aquela época não marcava. Não entendi. Naquela época, eu acredito que, tipo assim, as pessoas tinham... até mesmo pela falta das redes sociais, você via as pessoas muito mais fácil ligadas em Deus. Então, o que faltava na igreja para o jovem não era a presença de Deus. Não era a intimidade com Deus. Não que todos tenham, né, naquela época. Mas a grande maioria tinha a sua experiência com Deus e tal. Hoje, as pessoas têm muito entretenimento. Então, hoje você pode pegar pelos jovens, cara, e a condição até financeira é outra totalmente diferente. Hoje, todo final de culto, o jovem vai para o McDonald's, sai, tem festa, trabalha já, né? Trabalha, ele já tem outra pegada. Então, o que eu tenho enxergado? Que os jovens não estão mais em busca simplesmente do entretenimento. Eles estão em busca realmente de algo que marque. Não adianta eu chegar e falar, cara, mano, ó, eu tenho uma festa muito legal e isso e aquilo. Se o cara não tiver algo que seja impactante, cara, que mude a vida dele, que traga transformação. Isso dentro desse contexto que a gente está falando, dessa mudança que deu, de tipo assim, cara, ele tem acesso, hoje ele tem acesso ao mundo. Sim. Ele tem acesso a tudo, né? O cara fala, mano, eu quero ver um pregador fulano de tal. Ele entra no YouTube e coloca lá e escuta o cara pregando. Então, dentro desse contexto que a gente está falando, você fala que, assim, hoje, não que o entretenimento era ruim, não era ruim. Não era. Mas hoje ele já não supre uma parada que, tipo assim, ele tem acesso para ver. Isso, por quê? Porque hoje, vamos dizer assim, o cara, diferente de outras épocas, cara, eu vim de uma igreja tradicional. Ninguém fazia o que a gente fazia, né? Ninguém fazia. Então, tipo assim, cara, eu não preciso ir muito longe. Ter luz de festa dentro de uma igreja era sacrilégio. Era sacrilégio, era mesmo. Então, ter uma igreja pintada de preto, você Meu tá Deus, maluco. tá doido. Então, hoje, o que é natural pra gente, o que se tornou algo natural, naquela época era algo impossível. Então, foi algo que, tipo assim, era necessário realmente os jovens se encontrar. Isso porque, na mente do jovem naquela época, cara, eu só encontro isso no mundo. A igreja é chata, né? A igreja é chata. Só que hoje, vamos dizer assim, pelo excesso de coisas no sentido no mundo, então, tipo assim, cara, hoje o cara com 15 anos, ele já tem acesso pra balada. Tem muitos pais que pagam pro filho ir pra balada. Que leve e busca, né? Leve e busca. Tem pais que dão a cama pro filho fazer sexo. Cara, então, hoje o jovem, não adianta eu simplesmente trazer uma palavra bonita, eu trazer algo se não for profundo. Então, realmente as pessoas... Porque, vamos dizer assim, aquilo que preenche a alma, vamos dizer assim, aquilo que traz entretenimento, o cara tem no celular.
Então, ele realmente quer experiências com Deus. Quando a gente faz aqui, algo que tem dado muito certo aqui, que é o Immersion. Cara, você conseguir trazer, sei lá, 200, 300 jovens para ficar 6 horas imersos, ouvir 4 pregações e tal, é porque ele quer muito sentir a presença de Deus. Que nem agora a gente está para a conferência, 3 meses de jejum. Essa semana a gente está em jejum de 24 horas. Todo mundo? Ou abriu para todo mundo Hoje ou mais a equipe? A gente abriu para todo mundo. Acredito que só no SEND, que é a unidade universitária, deve ter mais de 100 jovens participando desse jejum, que é um jejum realmente puxado. Nessa semana a gente está em 3 dias de jejum de 24 horas. Legal. Só que daí muitas pessoas falam, cara, Samuel, talvez seja radical demais. Só que o cara quando mergulha no pecado também é radical. Então... Vai fundo, né? O cara vai fundo. Cara, e se o cara do lado de fora ele tem experiências que marcam a vida dele, eu preciso apresentar um Deus que vai marcar a vida dele mais ainda. Então, e cara, não adianta a gente imaginar que um jovem vai ter encontro com Deus se ele não aumentar o nível de busca dele, o nível de entrega dele, o nível de renúncia dele. Então, vamos dizer assim, o que ele precisa, vamos dizer assim, lá fora, ele vai encontrar, no sentido de entretenimento. Então, o que a gente tem feito hoje? Hoje, não que não tenha. Hoje a gente tem pós-cultos, a gente tem festas, a gente tem coisas, mas... Se você olhar no geral, de entretenimento, os jovens conseguem muitas coisas lá, vamos dizer assim, no dia a dia. E diferente de outras épocas, hoje a gente vê o jovem, ele mesmo, cara, eu vou fazer um churrasco, eu vou sair com a galera e tal, vou marcar um sítio e tal. Então, hoje você vê um jovem muito mais independente em certos aspectos do que em outras épocas, até mesmo pela questão financeira, do que outras épocas. Então... É que hoje você vê muitos até adolescentes já trabalhando nessa mulher, diferente diferente, né, da época de repente que a gente viveu, né? Eu comecei a trabalhar com 16 anos, mas você não via isso muito lá atrás, né? Hoje já é mais, o cara quer investir, fazer alguma coisa, ele já começa a se virar fazendo alguma coisa, né? Não, e também bom ou mal, vamos dizer assim, o poder aquisitivo de 10, 15 anos para cá mudou totalmente. Mudou. Então, vamos dizer assim, a minha filha tem coisas que eu não teria, né? que eu não teria, né? Que eu não tive na minha época. Eu falei isso no final de semana na igreja. Eu falei, cara, eu lembro que pra gente ganhar um bom presente, Samuca, tipo, era Natal, né? Você falava, mano, no Natal. Você vai ganhar no Natal você vai escolher um presente, ganhar, tipo, um videogame. Cara, só no Natal você pode ganhar um videogame. É umas paradas meio, tipo, doidas assim, né? Hoje, o filho pede um bagulho e você vai ali, passa 2 vezes no cartão e vambora. Então, mudou totalmente a realidade e a visão das coisas. Então, o que eu tenho enxergado, eu acho que tanto pelos adolescentes aqui junto com o Rafa, tanto com os jovens, até mesmo com o Plus, o que tem marcado realmente esses jovens é eles terem experiências diferentes. Com Deus. Experiência com a presença de Deus. Com Deus. Porque, pastor, quando a gente fala uma coisa que tem que se mudar, e eu acho que diferente de uma geração que veio de um corpo, vamos dizer assim, nasceu na igreja, que nem eu nasci na igreja. Então, cara, desde da minha infância, minhas primeiras memórias, meu pai expulsando demônio em casa. Os caras iam lá em casa, lá de madrugada, batiam na porta. Cara do céu, que coisa. Eram as memórias que eu tinha, eram as memórias das pessoas no ciclo de oração buscando o batismo com o Espírito Santo. Eu busquei 2 anos o batismo com o Espírito Santo, até ser batizado com o Espírito Santo na minha infância. Só que, cara, quando você pega um jovem aqui que se converte com 20 anos, ele não tem esse tipo de experiência. Que nem esses dias atrás eu atendi um jovem e cara, foi algo que eu achei maravilhoso. Ele falou pra mim, cara, eu quero sentir o que você sente. Uau! Eu quero receber as palavras que você recebe, eu quero pregar do jeito que você prega. E, cara, ali eu vi genuíno porque o cara tava chorando. Era aquela sede de viver algo que só o Espírito Santo pode fazer. Não vai ser uma palavra bonita que eu vou trazer, não vai ser... Que ele vai ouvir num culto. Desfrutar da presença de Deus. É desfrutar da presença de Deus. Então, é realmente... E, cara, uma coisa que é maravilhosa, e é até engraçado dizer isso, né? Que hoje a gente faz alguns desafios anuais de leitura da Bíblia, a gente faz esses propósitos de jejum e tal... E é muito legal quando um jovem procura por exemplo, pós-conferência, o jovem chega e fala pra gente, cara, eu nunca tinha feito jejum na vida.
E eu consegui fazer esse jejum todo. Cara, eu tô em outro nível. Quando ano passado a gente fez, no início do ano, a leitura do Novo Testamento. E, cara, a gente recebeu testemunho no WhatsApp. Cara, eu nunca tinha lido a Bíblia, o Novo Testamento inteiro. Agora eu vou ler o restante da Bíblia. Então, a gente tem visto cada vez mais jovens serem marcados pela presença de Deus, conhecer a Deus de uma forma diferente. E aonde que entra, até mesmo, quando a gente falou de filho de pastor no início. Por quê? Cara, é viver as experiências que o pai viveu. Então, tipo assim, tem muitos jovens que conhecem o Deus do pai. Você ouviu um vídeo que o pastor Ney postou, que ele fala que tem um vídeo que mostra, perguntando pro cristão lá, cara, você me cite 2 versículos aí da Bíblia. Eu vi. E nenhum cristão conseguiu citar e perguntou para um muçulmano. Os caras citavam vários. Mas por quê? Porque hoje tem muito cristão vivendo as experiências do pai. E, cara, dos amigos, do pastor, sendo que não está vivendo as próprias experiências. Legal, aí tu entrou num assunto que vai dar polêmica aí, esse assunto. Qual é? Tem uma galera que quer ver o hype do bagulho. É a onda, manja. Sim. Então eu tô na onda, tipo, do worship, né? Vamos falar, eu tô na onda. Então é o fulano de tal, a música do fulano de tal. Cara, então... E tem uma galera que quer viver esse hype, mano. E tem uma galera que, de fato, quer buscar a Deus, quer ver. Como é que não é a gente que vai separar isso? E eu não tô falando de joio e de trigo, gente. Presta atenção. Eu vou até falar pra câmera. Eu não tô falando de joio e de trigo. Eu tô falando de uma galera que quer só o hype. Sim. Tipo assim, quer aproveitar o que a igreja pode proporcionar. Se a minha igreja é grande, minha igreja tem relevante e tal. Como é que a gente lida com isso, Samuca? Porque não é o hype, mano. É a presença de Deus. É desfrutar dessa presença de Deus. E como é que a gente dá esse banho de água fria no cara? Falando, mano, não é isso que você tá buscando, velho. Pastor, é bem aquilo. Eu acredito que a presença é para quem quer. E que nem até esses dias eu trouxe uma ministração para minha liderança, para a liderança dos jovens. E eu falei para eles, cara, o que vale cargo se não tiver a presença? Ontem eu também tive a oportunidade de falar rapidinho com eles e eu estava falando sobre a importância de entender que, um exemplo, a gente está chegando na conferência, a conferência é algo passageiro, é algo que vai passar, mas a presença de Deus não vai passar. Então, o que é importante é a presença dele, saber que quem está fazendo é ele. E quando a gente fala sobre isso, tem uma geração que tem usado a igreja, e deixando da mesma forma, deixando claro que eu não estou trazendo um peso de culpa sobre essas pessoas, talvez por ignorância, usando que nem um clube social. Então, cara, como que funciona um clube social? Eu pago a mensalidade, eu vou lá, desfruto do que ele tem de entretenimento. Que ele pode proporcionar. E eu vou embora. Muitos entendem a igreja como um clube social. Eu dou meu dízimo, talvez a minha oferta. Desfruto do que pode acontecer lá. Desfruto como um lanche, descarrego espiritual. Converso com alguém. Escuto uma palavra maneira. E vou embora. Eu não tenho um comprometimento com aquilo. Não passa daquele nível. Só que, cara, é uma coisa. Não adianta a gente ter placa de igreja se a gente não conhecer o dono da igreja. Uau. Não adianta a gente saber, vamos dizer assim, cantar o hino maravilhoso se a gente não conhece para quem a gente está cantando aquele hino. Então, quando a gente fala de separar realmente, trazer na mente do cara, tem uma geração que veio de uma visão totalmente diferente e na mente dele, o mais importante é o cargo em cima do altar. Então, cara, o dia que eu chegar e conseguir ministrar, vai ser algo maravilhoso. O dia que eu conseguir pregar, vai ser algo maravilhoso. O dia que eu conseguir cantar um louvor em cima do altar, vai ser algo maravilhoso. E não pense que não chega essas propostas. Chega. Cara, Samuel, eu queria só ministrar um dia no Igor. Me dá uma oportunidade só para ministrar um dia. Tenho certeza que vai acontecer isso no Pimentas. Só que é uma coisa que a gente precisa entender, gente. Qual que é a diferença entre Saul e Davi? Se a gente olhar no papel, o pecado de Saul é infinitamente menor que o de Davi. Só que um estava mais preocupado com o cargo, cara,
aquilo que trazia de benefícios do cargo, o que as pessoas pensavam dele, a fama dele, e eu estava preocupado com a presença. Porque quando Natan chega para quando Natan chega para Davi e fala, cara, você pecou, esse cara é você. Davi, ele vai para o quarto de oração e fala, Deus, tira-me o trono, tira-me tudo. Só não tira a tua presença. Só não tira a tua Saúl presença. já fala para Samuel, né? Entra comigo pro povo ver que tá tudo bem. Então, é uma coisa que a gente tem que medir. O que tem falado mais no nosso coração? A opinião das pessoas ou a opinião de Deus? Que é o hype, né? Tá vivendo, vamos ver o hype, né? A onda que tá indo, né? Não desfrutar da presença de Deus. Então, enquanto as pessoas nos influenciarem mais do que a presença de Deus, ou quando eu falo influenciar no sentido, quanto o que está à minha volta ser mais importante do que a presença, a fama ser mais importante do que a presença, e isso, gente, quando a gente fala sobre fama, a gente não precisa falar só de quem está em cima do altar, não. Às vezes, para o cara, o que vai fazer ele pecar é servir na porta. O que vai fazer ele pecar é servir no estacionamento. Porque, Samuel, que esses dias atrás eu falei sobre isso, cara. Eu falei, cara, nem só de sexo vive o pecado. Porque a galera só fala, tipo assim, parece que é só o sexo. E não é, mano. Pô, o Samuel, o olhar altivo, a língua felina. Cara, tem um caminhão de coisa que também é pecado. Mas parece que a gente se preocupa só com uma coisa, né? Tipo assim, agora é isso aqui. Não, mas tem... A vida com Deus é muito mais do que só isso aí. No início do ano, a segunda administração que eu ministrei no início do ano, foi a segunda administração na rede, foi dentro da igreja e longe de Deus. Eu lembro desse tema que você falou para mim. Eu lembro que você falou isso. E, cara, tem uma geração, quando eu falo geração, tem muitas pessoas que eu tô querendo dizer, que acham que tem a presença ainda assim como Sansão achava, mas não tem mais a presença. Cara, o cara tá dentro da igreja, mas virou automático. Então, tipo assim, cara, eu não tenho coragem para me desviar, então eu consigo ficar aqui, continuo minha vida de pecados, continuo minha vida de pornografia, continuo minha vida de erros, ninguém tá vendo, tá tudo certo, tá tudo ótimo. Talvez o cara tenha 10, 20 anos de igreja e não consegue sair do ciclo que está. E, cara, Jesus, ele tem muito mais do que simplesmente um movimento cristão. Então, tipo assim, eu creio piamente, até mesmo por isso que o tema da conferência que a gente trouxe, que é Overflow, que é o transbordar, que Deus tem um transbordar sobre esta geração. Muitas pessoas dizem que essa geração é a pior geração que veio, que essa geração não presta, e eu tenho uma visão totalmente contrária. Essa geração é a melhor geração que veio. Essa geração que vai ser a geração escolhida, essa geração que vai se levantar como uma voz em meio a tanto pecado, essa geração vai se levantar como uma voz que vem contra tudo isso. E algo que eu falo, cara, e muitas pessoas não prestam atenção nisso, porque tem cara que tem 10, 20 anos de crente e não viveram de pessoas que estão 3 meses na igreja. Por quê? O cara que está 3 meses na igreja, ele está com o coração voltado, cara, eu quero conhecer o Senhor de uma forma que eu nunca conheci. Eu quero me entregar de uma forma que eu nunca me entreguei. E o cara, eu já ouvi isso, cara, eu sou velho de igreja, não precisa falar isso para mim. Só que é bem aquilo, será que a presença ainda é uma prioridade? Ou se acostumou com o ambiente, né? Será que ainda Deus é uma prioridade? Então, é uma coisa que é uma realidade. Até de um conselho que eu dou para você, seu líder, seu pastor, chegar em você para te dar um conselho, não diga que você já sabe disso, porque ele está enxergando uma coisa que você não está enxergando. É verdade, né? E às vezes o cara, por mais da boa intenção que ele tenha em tentar responder alguma coisa pra gente, ele pode estar perdendo de viver uma nova estação na vida dele, né? Porque você tá vendo de fora, o cara tá dentro do olho do furacão muitas vezes, né? Ô Samuel, que me fala uma coisa. Hoje, dentro da chamada e do propósito, né? Hoje você vive o propósito de Deus para você, lidera os jovens e tal. E como que é como é a estrutura hoje, né, do Ministério de Jovens da Nasci? Como que a gente tem hoje? A gente tem a galera do 30+, que é o Plus, a gente tem o Send, a gente tem... Como é que é essa estrutura hoje, né? Sim, quando eu e a Jurema assumimos lá em 2021... Quanto tempo foi? 2021? 2021. Esse ano fez 3 agora. Fez 3 anos.
Em 2021, quando a gente assumiu, só tinha a idade universitária, que era de 18 a 29 anos Que na de minha idade. época era uma galera já mais antiga, né? Eu lembro que tinha uma galera 28, 29, 32, já não era uma galera tão jovem, né? Assim, jovem que parece... É que a gente viu que de tempos em tempos mudou a galera. Na sua época era uma galera mais madura, né? Depois veio uma galera bem mais jovem. Mais depois jovem. o pastor Alex veio mais madura. Depois o Natan ele pegou pandemia, né? Foi. O Natan pegou a época mais difícil que teve. E quando eu assumi nessa volta de pandemia, a gente tinha idade universitária, então a gente... Meio que recomeçou, né? Recomeçou. Na verdade, tudo meio que recomeçou. Né? Tudo recomeçou. E ali a gente começou a estruturar e tal. E quando a gente conseguiu realmente estruturar a idade de 29 a 30... Desculpa, de 18 a 29 anos de idade... a gente viu a necessidade de começar a trabalhar com uma faixa etária diferente, que era a faixa etária de 30 a mais, que hoje se chama Plus. Hoje a idade universitária se chama Ascende e o 30 a mais, divorciados e que têm filhos, se chama Plus. Por quê? Porque são linguagens totalmente diferentes, são coisas que estão totalmente diferentes. Não adianta a gente achar que a mesma ministração... Claro que o Espírito Santo ele vai atingir os dois, mas a linguagem, o que muda é a linguagem que você vai tratar um com o outro. Então, o cara que de 18, 19, 20, 21, o cara está no início da vida, ele está pensando em começar a namorar, ele está pensando na universidade, qual faculdade que ele vai escolher. Viver um sonho, né? Uma parada viver um assim, sonho, construção. Então, ele está em outra fase da vida totalmente diferente, conquistar o primeiro carro, começar a se relacionar. Então, ele está numa fase de vida totalmente diferente. Muitos até uma faculdade, Samuca. Tá pensando o que vai ser ainda, né? Agora, o 30 a mais, os divorciados que têm filhos, ele está em outra vibe totalmente diferente. Por quê? Ele já tem uma vida consolidada normalmente financeiramente. Muitos têm a casa própria, têm o carro próprio. E dentro do Plus, Samuca, a gente tem algumas fatalidades, né? A pessoa ficou viúva. Sim. Que não foi uma separação, não foi supostamente um problema, né? diferente, né? Deus levou a pessoa, cara. E agora, né? Sim. Então não é só uma questão de não deu certo, ou né? Tá ficando para titio. Não é. São vários estágios que a gente tem ali dentro, né? Várias histórias a gente tem ali dentro, né? Sim, isso e é uma realidade, porque tipo assim, são vivências de vida totalmente diferentes. Quando a gente fala do Plus, normalmente as pessoas estão, não os que são solteiros e passaram de 30, mas normalmente os que são divorciados ou que são viúvos, eles estão numa fase de reconstruir a vida. Diferente, né? É totalmente diferente, e é bem aquilo. Samuel, em relação a divórcio, vamos dizer assim, cara, essas pessoas precisam ser cuidadas, precisam ser tratadas, precisam se levantar novamente, elas precisam caminhar novamente, precisa de alguém para pastorear essas pessoas, e a importância de falar sobre o que eles estão passando, a realidade, as lutas que eles estão passando, que são totalmente diferente, de uma faixa etária totalmente diferente do que do jovem, que ele é mais novo. Então, é algo que é extremamente necessário. É algo que realmente, depois, ainda mais pós-pandemia, que teve muitas pessoas jovens que perderam os familiares. Ou um pai, né? Alguém muito próximo, né? Até mesmo o esposo. Ou irmão, às vezes. Até irmão, né? O irmão mais velho, né? O irmão mais... Quando a gente fala também dos que têm filhos, por quê? Cara, é uma realidade totalmente diferente. Às vezes o cara tem... Por que a gente colocou junto com o Plus que tem filhos? Porque a responsabilidade... Talvez os caras tenham 22, 23 anos, mas a responsabilidade como mãe ali é totalmente diferente de um cara que tem 18, 19 anos de idade, ou que tenha a mesma faixa etária de idade. As demandas são totalmente diferentes, as responsabilidades de cuidar de um filho, de ser responsável por um filho, ser responsável ali pela criação, até mesmo trazer instrução, cara. Você como pai tem uma responsabilidade, que nesses dias eu tive a oportunidade de ministrar só para os homens dos jovens, no geral. E eu trouxe muito da responsabilidade do homem como pai, que ele representa realmente a imagem de Deus. E tem muitos filhos que não querem se achegar a Deus porque teve uma péssima criação com os pais.
Então, tem que trazer essa importância que talvez o cara jovem, ele não esteja nessa fase, o cara de 18, 19 anos não esteja nessa fase para escutar isso ainda. Então, ele está no começo da vida, então, por isso essa diferenciação. E também tem o Love. E o Love a gente enxergou, porque desde a época o senhor e a Até começou pessoa, alguma coisa nesse sentido de namoro. Foi com Romance Real lá atrás. Romance Real foi uma parada dessa aí mesmo. E já tinha o período de oração, já tinha... E foi algo que foi essencial no meu relacionamento. Hoje sou casado com a Jurema, a gente passou pelo período de oração, passamos pelo acompanhamento no relacionamento, e foi algo que foi extremamente importante. Só que hoje a gente tem curso de noivo, uma série de coisas. Você chegou a fazer curso de noivo, não? Fiz curso de noivos. Não cheguei a fazer, não. Eu já cheguei casado. Hoje tem um curso de namorados também, né? Que legal. Só para vocês entenderem, corta para mim, Vini, só para vocês entenderem, a gente tem o Kids, né, que eu acredito que aqui seja igual ao Pimentas, de 1 a 12 anos, me corrija depois se tiver errado, com 1 a 12 anos, depois a gente tem os adolescentes, que é de 12 para 17, né, Nemo? 12 a 17. 12 a 17, aí depois tem o Send, 18 a 29. 18 a 29. O Plus 30 a mais. E aí a galera do Love. Que são os que estão em relacionamento. Em namoro e outro período de oração. Você vê que tem abrange toda tipo assim, quando o cara começa assim, caminhar sozinho, né? Começou a caminhar sozinho, né? Porque até os 12 anos, até os 17 anos, ele vai dar ainda com o pai alguma coisa, mas depois que ele faz 18, meio que ele segue tua vida aí, cara. Vai arrumar alguém pra você se enroscar, né, para namorar, vai arrumar um trampo e daqui a pouco casa e mete marcha. Mas então, assim, desde quando a criança nasce, de 1 ano ali para frente, a igreja acompanha ela até e oferecendo não só um acompanhamento de falar, tem a faixa etária, põe ele lá que ele vai se entender. Não, tem o curso de noivos, tem o Love, tem um acompanhamento com essas pessoas, né? A igreja oferece etapas da vida, e fora atendimento, né? A gente dá atendimento, uma série de coisas. Mas aí, continua aí, o do Love pra gente. O do Love, a gente viu que era algo extremamente importante, porque uma das coisas quando a gente já atendia, até mesmo antes de nos tornarmos líder da rede, mas quando a gente se tornou, a gente viu que os jovens erravam sempre na mesma coisa. Então, era uma série de coisas, cair, problema disso, defraudação, isso. Então, o que a gente enxergou? O seguinte, a gente trouxe o seguinte, cara, a gente criou uma apostila, e essa apostila, ela se chama, a gente coloca como as perguntas certas. Então, cara, o que eu tenho que saber dessa pessoa para me iniciar um relacionamento? Porque tem muitas pessoas que começam um namoro e não sabem nada do que é o namoro. Do que é o namoro, do que a pessoa está do lado. Na verdade, a gente está vivendo uma época em que a galera começa transando, tendo filho, tipo, começa casado, né? Começa casado, aí não rolou, né? E eu não tô falando de casado no cartório, não. A pessoa começa já tendo um relacionamento, transando, tendo filho, uma série de coisas, aí noiva, aí não deu certo, aí namora, aí separa. Não é o caminho assim trilhado. Tipo, cara, eu tenho que... O que eu vejo, Samuca, é que a galera entrega o coração todo assim, mano. Fala, toma aí de bandeja meu coração. Não, velho, peraí. O que a gente... Lá na frente, como é que a gente vai ser? O que vai ser? Tipo assim, não fala sobre a construção disso, né? Ela só fala, tipo assim, eu quero ter alguém, mas como é que ter alguém, mano? Lá na frente tu vai ter que segurar o rojão de uma casa, mano. Tu vai ter que trabalhar, né? E uma série de situações. É exatamente isso. Muitas pessoas têm como período de oração algo místico. Então, tipo assim, o cara... Eu vou orar e vai vir um profeta de fogo. É isso que eu te digo, que essa mulher aí. E na verdade, o que eu enxergo da oração, Samuca, é um balde de água fria. Sim. Porque ele vai falar assim, mano, a paixão, peraí, não é tudo isso não. Uma coisa que a gente traz no período de oração, cara, até mesmo por isso a questão da apostila, eu sempre falo, é você ser frio. Então, eu sei que quando você vai se relacionar com alguém, você está apaixonado e tal. Só que a paixão, ela tem o poder de cegar a pessoa. Então, uma pessoa... José Gonçalves fala isso, né? Até os 18 meses é besta, né? Ficar babando. Então, cara, uma coisa que a gente fala... Cara, se você se começou a se interessar por uma pessoa, tenha na mente o seguinte, cara. Seja frio na sua escolha. Então, tipo assim, antes de você se apaixonar. Então, cara...
o que eu tenho como prioridade num relacionamento? O que eu espero numa pessoa? Todo mundo tem uma listinha. Eu tenho certeza, você é jovem, você tem uma listinha que você pede para Deus. Então, você tem um critério ali. Se você está pedindo algo para Deus, de cara, a pessoa não tem nada com aquilo, não tem aqueles atributos que você está pedindo para Deus, já é um sinal que não é da vontade de Deus. E tem muitas pessoas... Mas tem gente que rejeita também esse sinal, né? E tem gente que rejeita. Por isso que a gente fala que o período de oração a gente aconselha a não ter beijo. Beijo é pecado? Não, gente. Não estamos inventando versículo na Bíblia, não estamos inventando teologia nova para você não beijar. Mas entenda o seguinte, quando você tem o beijo no início do relacionamento, você tem a entrega do coração. A pessoa beijou, ela vai entregar o coração. Amassou ali, vai entregar o coração. Aí o que acontece? Entregou o coração, fica suscetível a aceitar coisa. A gente já pegou, eu e minha esposa já pegamos caso do cara quase bater na menina e a menina queria manter o relacionamento. No namorando. Orando, não foi nem namorando. Porque uma outra coisa também, Samuca, a linha da resposta de Deus e das nossas emoções, dos sentimentos nossos, ele é muito fina. Sim. E quando você está envolvido, tu tá envolvido, mano. Sim. Aí você vai falar, é da vontade de Deus. Não é da vontade de Deus. É você que já entregou, tipo assim, já entregou tudo. E aí, tipo assim, cara, o Deus quer. Não é o que Deus quer. E o que a Bíblia fala sobre o coração? A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. É. E aí onde que isso é muito sério, né, cara? Isso é muito sério. E aonde que a gente fez o seguinte, cara, uma coisa que a gente enxergou. Duas questões. Não existiria SOS casamento se as pessoas começassem certo. Tá aí. Matou a charada. Então, Não estamos criticando não, tá, gente? Muito pelo contrário. Põe aqui no tem que ter mesmo. Tem que ter, não está criticando. Mas a questão é que é o que eu preguei esse dia, Samuca. O que você não resolve, você empurra. Isso. Cara, se você não resolve um BO quando você está... Que nem a gente está falando aqui sobre paternidade. Se você não resolver a paternidade quando você está solteiro, tu vai empurrar para um relacionamento. Se tu casou e não resolveu o lance da paternidade, tu vai entrar no casamento frustrado na paternidade. Se você não resolveu lá no casamento, quando você tiver filho, tu vai ter que resolver. Uma hora a tua vida também pode travar por conta da paternidade. E eu estou falando sobre um problema que é a paternidade. Então assim, o que eu entendi, o que eu entendo nesse tempo que eu estou de cristão, de pastor, o que eu não resolvo, eu empurro. E uma hora, Samuca, você vai empurrando, daqui a pouco você não tem mais força para empurrar, porque vai juntando tanto problema, e aí você fala, cara, por que minha vida está desse jeito? Não é porque ela está desse jeito, foi porque foi uma série de coisas suscetíveis que você não foi resolvendo. E é exatamente sobre isso que você está falando. Estoura lá no SOS Casamento, por quê? Porque o cara não resolveu aqui, continua a ser. Então, não existiria SOS Casamento se a gente fizesse o certo. E, cara, tem que se investir realmente em restauração de casamentos, mas você que está no início, cara, você tem que começar certo, para você não sofrer depois de um casamento. E uma das coisas que a gente começou a enxergar é que muitos casais têm se divorciado porque quando chega no casamento descobre que não se conhece. Então, em que sentido? Cara, chegou no casamento, cara, não sabia que era Gastão desse jeito. Chegou no casamento, olha o nível. Cara, a mulher não querer ter filho e o cara querer ter filho. Não, mas não falou isso lá atrás. Não falou no namoro. Olha que chegou no casamento. Congregar na mesma igreja, né? Congregar na mesma igreja. O cara é daqui e a menina é de outra igreja. Aí nunca tocaram nesse assunto no namoro. Aí casa. A primeira treta que dá, aí o cara fala, você vai vir pra cá. Ela fala, não vou, mas tu vai pra lá. Não, também não vou, então cada um vai... Não, peraí, gente. Você vai constituir família que jeito? Conhecer a família um do outro. Cara, se você sabe... Porque a grande família vem tiracolo. A tiracolo. Você não casa sozinho, tá, gente? Você é jovem. Você que tá me ouvindo, a grande família vem a tiracolo, viu? Não vem, Samuca? Isso é a realidade. Não pense que você vai casar sozinho. Tem que ser que nem o Cláudio Duarte só com a princesinha, né? Só com a princesinha, né, Samuca? Tem que falar que nem o Cláudio Duarte fala, né? Que você tem que não morar muito perto para as pessoas não virem direto, nem muito longe para ficar muitos dias. Você não tem que vir de mala, nem de Havaiana, né, Samuca? Mas brincadeiras à parte, algo que a gente precisa trazer dentro disso, e o que a gente enxergou com isso? Ministérios, a vida ministerial, cara,
casa o meu ministério, meu propósito com essa pessoa, casa o meu chamado, parece loucura falar disso em relação ao relacionamento. Mas um tem um chamado para missionário e o outro tem um chamado para igreja local. Como que você vai conciliar isso? E tem pessoas que não veem isso no tempo de namoro. E esse lance do que você está falando, que a gente está falando de a pessoa não saber o que o outro deseja. E aí, né, o Love tem esse material que vai, tipo assim, despertar as perguntas certas. Isso. Porque no namoro, Samuca, é conhecer um ao outro. É namoro, essa frase acho que é do pastor Ney, né? Tira as máscaras, não a roupa, né? Isso. E tem muita gente querendo tirar a roupa. Namoro, você tira as máscaras. Você mostra de fato quem você é. Depois que casar, você tira a roupa. E dentro disso aí vem o Love. E qual o material que tem dentro do Love hoje? Então, daí muitos entram dentro de um relacionamento, dentro de um casamento sem conhecer o outro. Não conhece sonhos, futuros, propósitos. E a ideia... E parece ser besteira, né, Samuca? Você não fala assim, cara, não quero ter filho. Não, cara, mas o outro, o desejo é ser pai ou mãe, né? E é uma coisa terrível, né? Porque se você entra dentro de um casamento tentando... Então, cara, apareceu um problema deste nível. E quando aparece esse tipo de aconselhamento de namorado, graças a Deus eu não aconselho casado, eu aconselho namorado. Casada é outra bucha que é o departamento. Samuca, eu vou te falar, é repetição, velho. É. Só que agora tu tá casado, agora chupa essa manga. Casou, chupa essa manga. Pra mim é mais fácil, que o cara chega com um problema, eu falo, separa. Eu falo, fica junto. Mas, cara, então o cara chega com um problema no relacionamento e tem muitos que querem empurrar isso com a barriga. Vou empurrar isso pro casamento. Cara, achando que vai resolver. Tô com problema, cara, ela é de outra igreja, eu sou daqui, cara, quero empurrar isso pro casamento. Que até o sexo, Samuca, a sexualidade tem que ser falada. Isso. Porque senão vai um problema lá pra frente. O que a gente fez? Uma apostila. Essa é entregue no período de oração. É só para quem faz o período de oração. Uhum. Porque se entende que você vai fazer as perguntas corretas no período de oração. Então, nesse período de oração, a gente fala para a pessoa ser seletiva, fria na escolha. E quando eu falo fria, não é ser uma pessoa fria, mas cara, eu vou pensar, fazer a pessoa pensar, né? Olhar para as respostas dessa pessoa. A gente não tem acesso nesse período de oração às respostas. A gente traga uma pergunta, a apostila. Então tem texto lá sobre finanças. Então a gente fala um pouco sobre finanças e no final são as perguntas certas. Cara, a pessoa vai perguntar para o outro, cara, qual que é a sua visão sobre questão financeira? De unir as finanças. Nós dois unimos as finanças. Cara, você é uma pessoa que gasta muito? Você faz investimento? Como que você se vê daqui 5 anos? Como que você se vê daqui 10 anos? Porque a partir daquelas respostas, a pessoa consegue ter uma ideia de quem ela vai se relacionar. Perguntar, cara, como que é a família? Como que é a sua família? Sua família é dispersiva? Ou a sua família é aglutinada? Sua família, ela, vamos dizer assim, mora próximo? Você tem problema na sua família? Até mesmo questão religião. Aham. E, cara... Que às vezes o cara entra sem saber também, né? Sim, porque não tem preconceito nenhum, deixando bem claro, não tem preconceito nenhum contra a religião, mas o cara vem de uma religião de raiz africana lá. O cara vai querer apresentar o filho lá no lugar que ele acredita. Dele. No que ele acredita. E você vai apresentar aqui. Você acha que isso não tem influência? Quando a gente fala até mesmo da questão do julgo desigual. Então, até mesmo a questão da família, isso é algo importante para se perguntar. E também a questão ministerial, a questão de propósito. Então, nessa apostila é trazidas as perguntas certas. E o curso de namorados já é um curso mais profundo, são 8 aulas. O que a gente está falando aqui, gente, e vou pôr a câmera aqui para nós dois, Vini. O que a gente está falando aqui, que eu e o Samuel estamos falando é o seguinte, não estou dizendo que isso vai matar. Não pode ter um problema, gente. Presta atenção, gente. A vida, ela nos pega algumas peças, né? Nos prega algumas peças. Sim. Que, por mais que a gente filtrou, por mais que a gente conversou, por mais que você falou, pode acontecer uma situação lá na frente. O que a gente está fazendo aqui é diminuindo o risco de dar um B.O. lá na frente de tipo assim, cara, o dinheiro é meu. Não, o dinheiro é meu. Não, o dinheiro não é nosso. Você é o homem, você que paga as contas da casa. Eu vou gastar com meu cabelo, com maquiagem, com unha, que seja, né?
A questão aqui, que a gente está falando, é a gente está querendo prevenir um problema. A gente enxergou que pode ter um problema e a gente está incentivando a pessoa o quê? Cara, converse sobre isso. Sim. Fale sobre esse problema. Entendeu? É prevenção. Prevenir, cara. Não estamos dizendo que a gente está isento. Pode ter um problema nessa música. Só que, basicamente, problemas que são... de verdade, problema que as pessoas não conversam, Samuca. De nada, mano. Não fala sobre sexualidade, não fala sobre dinheiro, não fala sobre o que acredita, não fala sobre os sonhos, não fala sobre onde quer. Então, o que a gente está falando aqui é sobre prevenção. É prevenir, não é, Samuca? E aquilo que você fecha os olhos no tempo de namoro, você vai chorar no casamento. Uau. Então, aquilo que você releva, vai empurrando com a barriga dentro de um tempo de namoro, cara, eu vou te dizer um negócio. O mais triste é quando você atende um jovem e você vê que ele não quer terminar um relacionamento, talvez por dó ou por medo de falar com a outra pessoa e tal, e tá indo para um caminho errado e, cara... Então, cara, tá vendo que vai dar errado e ele tem receio de terminar. E é uma coisa que as pessoas precisam entender. Depois da escolha por Cristo, é a segunda escolha mais importante que você vai fazer na vida. Ou seja, cara, eu já fiz atendimento de cara, pastor, de o cara chorando e falar, cara, minha esposa não me acompanha. Cara, eu tenho um ministério, eu tenho um chamado, minha esposa não me acompanha. Mas devia ter visto isso antes. Devia ter conversado isso antes. Isso, no namoro. Então, por isso que é tão importante você passar pelo período de oração, você orar. Até mesmo o curso de namorados, a gente trouxe o curso de namorados para falar realmente da melhor escolha. Então, cara... Será que eu tenho escolhido da forma correta? Será que eu entendi o que é namoro? Será que eu entendi o porquê eu namoro? Porque muitas pessoas hoje estão me namorando por sexo. Cara, então, se você está entrando dentro de um relacionamento, você tem que entender, cara, eu estou entrando num relacionamento para casar. Dentro da igreja, você se relaciona para casar. O cara chega comigo, cara, tenho 18 anos de idade, vou fazer 5 de faculdade e depois de 8 anos eu vou casar. Eu falo, mano, você vai cair. Como que você vai se manter santo 8 anos? Até tempo, Samuca. Tu vai ter que arrumar um tempo, velho, para você prestar conta. O tempo de estudo, essas coisas. Cara, é luta, bicho. Então, é aquilo. Que você é negligente nesse tempo, você vai sofrer dentro do casamento. Mas, então a gente viu a importância da gente individualizar esse tratamento. Então, hoje a gente tem um casal, tem uma equipe, mais do que um casal, que só é full time ao Eagle Love. A gente tem um culto por mês, um encontro por mês. Com essa galera, toda a galera que passa pelo período de oração, que estão namorando, e traz assuntos relacionados a namoro. Não é sobre casamento, é sobre namoro. Então, melhor escolha, crescer junto, caminhar junto. Você falou que a apostila vocês não têm acesso, mas essa galera que acompanha, eles perguntam, cara, e aí, tá fazendo as tarefas? Tá? Como é que tá? Como é que é esse acompanhamento? O acompanhamento, como que funciona? Nós temos a visão do seguinte... Até então, a gente tirou essa questão de obrigatoriedade do tempo de oração. Porque a gente enxerga o seguinte, cara, não adianta eu trazer uma obrigatoriedade do tempo de oração, se o cara não quiser fazer, ele não vai respeitar nada, não adianta nada. Então, o cara faz o período de oração se ele quiser, porque eu enxergo que, cara... é relevante, né? Que é algo que é bom para ele. Ele tem que enxergar, cara, eu enxergo que isso vai ser bom para mim. Então, tem uma equipe, então, normalmente a pessoa chega em mim, na Jurema, a gente passa o período de oração, e a gente direciona para essa equipe. Essa equipe, semanalmente, eles têm que mandar mensagem para todos que estão sendo acompanhados, tanto o namorado quanto quem está no período de oração. E é perguntado, cara, tá tudo bem? Você precisa de alguma coisa e tal? Tá precisando de alguma coisa? Em relação às respostas das apostilas, é só os dois que têm acesso. Por quê? A não ser que o cara queira ajuda e falar, abrir o assunto. Porque é o que a gente fala, gente... Essa escolha tem que ser uma escolha sua. Para quando chegar amanhã, porque tem muitas pessoas... Influência, né? Não tem influência, né? O cara chega e fala, não, eu casei porque meu líder mandou. Cara, uma coisa que eu não faço mais, gente. Não falo que chipo o casal. Não falo que... cara, vocês fazem um casal bonito. Por quê? Tinha muito jovem que... Cara, eu ouvi isso. Você falou que... Era um casal bonito. Era um casal bonito. Então, ali eu vi uma confirmação de Deus... De Deus aonde, cara? Só porque fez um elogio. Entendeu? Então, tem muitas pessoas que não têm essa maturidade para entender, cara, chegou a hora de você tomar uma decisão. Por quê? Sabe uma coisa que é muito forte? Deus escolhe para nós aonde que nós vamos nascer, a família que a gente vai nascer, quem vai ser os nossos pais, quem vai ser os nossos irmãos. Isso tudo Deus escolhe para nós. A única coisa que nos permite escolher é com quem a gente vai se casar.
E tem pessoas que conseguem errar ainda. Então, tem que ser uma escolha que não pode ser precipitada. E essa é a questão. Tem muitas pessoas que têm mais critérios para comprar um carro, comprar uma roupa, comprar um tênis, do que quem vai ficar o resto da vida. Gente, entenda o nível de que você está coisando. Uma pessoa que vai ficar o resto. Cara, você tem 20 anos, o resto da sua vida. Você tem 20 anos, essa pessoa vai ficar 70 anos com você. No mínimo, né? Entendeu? Você tem noção? Pra falar pouco, 60, 50 anos ainda, 50 né? anos, cara. Então, tipo assim, o nível... Cara, se essa pessoa for uma âncora para você, e não é quando eu falo ser uma âncora, não é que a pessoa é ruim. Ela só não é compatível com aquilo que Deus tem para você. Ela tem uma visão de mundo diferente de você. Porque eu já peguei essa situação da pessoa ser... Tipo assim, ó, o cara querer... A menina querer ser a princesa, velho. E o cara, o plebeu, tá bom, mano. O cara, isso dá uma visão de mundo é confusão, diferente. velho. O cara dá uma confusão, velho. Porque a menina quer ser a rainha, manja. Quer conquistar o mundo. E o cara, Samuca, ele ser auxiliar. E não tô dizendo que a profissão é ruim, gente. O cara fala, mano, pra mim isso aqui tá bom. Cresceu, né, dentro de uma casa onde o pai era aquele cara provedor, velho. Um bom pai, provia tudo. E o menino tem essa cabeça, cara, se eu sei que nem meu pai já tá ótimo. Só que a menina não, a menina quer um cara que vai levar ela pra dar a volta ao mundo em 40 dias, manja. E aí ele vai dar um problema. Se não tiver essa... Ainda bem que tem esse filtro aqui antes, porque se não tiver, isso vai dar um problema. É que nem eu peguei um caso, já faz muitos anos isso, mas eu peguei um caso da menina que ela tinha o sonho de morar fora do país. E o cara não tinha esse sonho. Quando a menina chegou para falar com a Jurema até conversou comigo, o nosso conselho foi, cara, termina isso. Porque ou você ou ele vai se frustrar no casamento. Ele, porque você vai obrigar ele a sair do país sem ele querer. Ou você... Vai ter que ficar aqui. Vai ter que ficar do país se você vai ficar frustrada. Por quê? Ela tinha sabe, aquele sonho de infância, estudou inglês a vida inteira, se preparou, fez tinha tudo isso. E o cara não tinha esse sonho. Então, a importância de você realmente, no tempo do início do seu relacionamento, é te deixar o coração de lado. Cara, depois que você passou o período de oração, o que é 3 meses durante 60 anos? Cara, 3 meses não é nada. Você deixar ali de lado os seus sentimentos durante 3 meses, cara, eu vou ser criterioso. Eu vou orar a Deus. E quando a gente fala de período de oração, a gente não está tirando Deus, não. É orar a Deus e falar, Deus, traga-me sinais que eu não estou enxergando. Traga-me coisas que eu não estou enxergando. Mostre aquilo que eu preciso enxergar. Pastor Ney tem uma ministração dessa, né? Não despreze os sinais, né? Isso é uma ministração muito antiga dele, não despreze os sinais. Porque a gente dá sinais. A pessoa dá sinais, a vida dá sinais, né? Então, e o grande problema é o seguinte, às vezes Deus dá muito sinal. Às vezes Deus taca a placa na sua cara. Mas aí fica difícil. Chegar no céu, ele vai falar, Deus, eu não vi. Ele falou, você não viu? Cara, eu coloquei uma placa, 2 placas, eu falei com fulano, usei fulano. E dentro desse contexto que a gente está falando, gente, eu também sou totalmente contrário. No quesito de falar assim, é isso que te digo. A Jurema é para você. Eu sou... Cara, levanta nesse sentido, eu já... Cara, não é... Porque é a escolha, mano. Sim. É a escolha. Você vai ter que escolher, você vai ter que saber fazer essa escolha. Senão, quem não escolhe, é escolhido. E não é maldade isso, cara, mas você precisa ter essa ciência de que, cara, eu preguei, acho que eu preguei isso aqui também, né, nos jovens. São 3 decisões que o cara tem que ter, assim, ciência que ele vai ter que tomar na vida. Servir a Deus é uma decisão tua, Samuca. Eu não posso tomar ela para você. Sim. Cada um de vocês vão ter que tomar essa decisão, né? E servir a Deus. Cara, não quero. Tudo bem, mano. Então arque com as consequências. Eu quero servir a Deus. Tudo bem. Arque com as consequências também, né? Qual é a profissão que você vai ter? E eu não posso escolher ela para você. Eu escolhi a minha. Você escolheu a tua. Cada um de nós escolhemos. Eu sou formado em sistema de informação. O Samuca fez elétrica, né, Samuca? Engenharia elétrica. Isso. O Samuca fez engenharia elétrica. Ele tomou a decisão dele. E com quem você vai passar o resto da tua vida. E de verdade, Samuca, não são 3 decisões fáceis de tomar. Por Deus, a gente... obviamente, gente, eu não estou aqui colocando na mesa que Deus é menor que o trabalho, que a pessoa... Não é isso que eu estou falando. Mas é um assunto que você fala, cara, eu decido servir a Deus, cara. Ser fiel a Deus até a morte e levar o nome de Jesus, carregar a presença de Jesus. Né? Eu vou escolher o meu trabalho com coerência, cara, para saber, para me sustentar uma família e tal. E a pessoa com que você vai passar o resto da vida. Que são 3 decisões que a gente toma na juventude.
E sabe o que eu percebo, Samuca? Se a pessoa falhou em uma dessas, cara, lá na frente ela é frustrada. Frustrada total, assim, de você falar, meu Deus, cara. Tem uma frase aqui na nossa igreja que o pastor... A gente já ouviu até o pastor Carlito Paz falando sobre isso, mas o nosso pastor também traz sobre isso, que nós pastoreamos ovelhas livres. E tem muita gente que chega no gabinete querendo que a gente tome decisões para elas. Querendo que a gente fale, cara, faça já isso, diminuiu muito isso, né, aquilo. Samuca? Que já foi muito. O cristianismo era muito isso, né? Sim. Vou lá ver o que o pastor quer que eu faça. Acha. Já diminuiu muito isso. Mas ainda tem, né? Por quê? O cara quer se isentar de responsabilidade. Ele quer, cara... Eu fiz o que você falou. Eu fiz o que você falou. Se der errado, foi meu pastor que mandou, foi meu líder que mandou. E, cara, até mesmo, o conselho que eu dou pra você, líder. Cara, você pastoreia ovelha livre. Por quê? Quando chega lá na frente, o cara quer se eximir de responsabilidade. E é uma responsabilidade. Quando a gente tira a responsabilidade do cara, um exemplo de buscar a Deus, o cara vai viver numa eterna infantilidade espiritual. Cara, a responsabilidade é sua. Cara, eu quero pregar? Cara, então eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou buscar, eu vou me entregar mais, eu vou me preparar. Cara, eu quero me relacionar. Que nem quando eu ministrei para os homens, eu falei para eles. Uma coisa que eu trouxe, que eu acredito que é muito forte, que são os papéis do homem dentro do relacionamento. Você quer se relacionar, você tem que entender que você vai ser o provedor. Que você vai ser o pilar espiritual dentro da sua casa. Ou seja, quando acordar de madrugada lá o demônio tentando, não é tua esposa que você vai gritar para expulsar demônio lá, é você. Que você tem que ser o protetor do seu lar. Ou seja, tem muito homem que acontece qualquer coisa, ele joga a mulher na frente da bala. Entendeu? Então, é bem aquilo. É entender qual é o seu papel. Qual é o seu papel. Você também é mulher. A mesma coisa, tem as suas responsabilidades. Então, é realmente assumir... Você sabe qual é a grande questão? É muitas pessoas querendo se eximir de responsabilidade, cara. Cara, é bem aquilo. Se você está indo num caminho para ir para o inferno, entenda que essa responsabilidade é sua. Porque o caminho que é trilhado para o céu também é uma responsabilidade sua. Então, muitas pessoas... querem ficar isentas, né, Samuca, disso, né? Cara, o cara faz um monte de coisa errada na vida. O cara faz sexo antes da hora. E tem uma droga, faz um monte de coisa. E tem uma frase do Senhor que isso não sai da minha mente. Porque o Senhor fala, camisinha do pessoal do mundo não fura, mas de crente fura. O anticoncepcional da não crente funciona. O da crente vira farinha de trigo. Então, o cara faz um monte de escolha errada, daí quando chega lá na frente, vai falar, cara, Deus não me ama, Deus não tá cuidando de mim. Não tem nada a ver com isso. Cara, não tem nada a ver com Deus, você quer ser vergonha. Você que não quer responsabilidade. Aí olha para a vida de outra pessoa que tá caminhando certinho, que o cara pagou preço, estudou, realmente levou a sério um relacionamento, que orou lá, que abriu mão e tá vivendo uma vida próspera. E tá falando, cara, Deus não me ama. Não tem nada a ver com Deus. Foram as escolhas que você fez no passado. Você quer olhar para como que você tá hoje? Você vai olhar para o seu passado e vai ver. Hoje é o resultado do que você viveu no passado. Você quer descobrir como que você vai estar amanhã? É o resultado das escolhas que você está fazendo hoje. Então, cara, você não tem uma vida de oração, vai chegar lá na frente, você não vai conseguir se manter espiritualmente. É bem aquilo. É a mesma coisa. Se você não se alimenta, como que você vai estar forte? Como que você vai ter força? Então, tem muitas pessoas que estão querendo se eximir de responsabilidade, mas a responsabilidade é nossa. Tenho certeza que chegar no céu, você não vai poder falar, cara, a culpa era do meu cachorro, a culpa era do meu pastor, a culpa era... A Bíblia mesmo diz, conhecereis a verdade vos libertará, filho. Você já conheceu a verdade, você já está liberto. Agora, depende de você. E conheça a tua verdade, né? Você precisa conhecer a tua verdade agora, porque a tua verdade também diz muito sobre você. Samuca, então... O IGO tem várias faixas etárias e classificações, né? Na verdade, assim, a gente está trilhando um caminho de proteção, né? De fazer a pessoa pensar, de fazer ela se encontrar. E tá chegando aí, né? Overflow? Overflow de 20 a 24/7, esse mês agora que nós estamos. Semana sábado que vem, a quarta. De sábado a quarta. Sábado, 6:30 da noite, a gente começa aqui a sala de oração. 7 a gente começa o culto. Domingo às 9 da manhã. Domingo 1 da tarde nós vamos ter o primeiro Lab. Para quem não sabe o que é Lab, Lab é uma ministração especial, é uma palestra especial, e esse ano a gente foi muito seletivo para trazer essas ministrações,
Eu fiz um treinamento na Igreja da Cidade sobre ativação profética e nós buscamos isso lá. Até a Maria Helena, que ministrou lá, ela vai estar ministrando vai aqui. Vai estar aqui, que legal. E, cara, é sobrenatural, que fala sobre ativação profética, realmente. Não vivemos só no natural. Só no domingo. No domingo. 1h. 1h. E às 4h começa o segundo lado, perdão. O segundo lab. Às 4h começa o segundo lab, que é sobre evangelismo sobrenatural. Então, muitas pessoas estão acostumadas... Cara, eu já tinha falado do criativo, essas coisas, do sobrenatural, nunca tinha ouvido falar, não. Cara, o Dunamis é muito forte, a gente está trazendo o Pedro, que é do Dunamis. O evangelismo sobrenatural, eles tangem muito realmente no sobrenatural. Então, eu vou trazer um exemplo de evangelismo sobrenatural, que é o caça-tesouro. A gente já fez aqui de uma forma mais simples, mas eles são muito fortes em relação a isso lá, que é orar a Deus realmente, e Deus vai dar um nome ali para a pessoa, nome tal, roupa tal e tal. Escreve no papel e o cara sai na rua procurando. Cara, a pessoa dessa característica, ele vai estar de calça bege, que isso, cara? Camiseta azul e tal. Chegou na rua, encontrou esse cara. Encontrou o cara. Pergunta o nome. Deus já vai... Não, antes de perguntar o nome, Deus já vai ter falado o nome para você. Seu nome é tal? O cara é. Então, ó, Deus mandou dar um recado para você e ali entrega o recado para aquela pessoa. Eu vou pedir para orar, para falar o nome. E, cara, a gente fez aqui... Isso no domingo 4h, evangelismo sobrenatural. E a gente já fez esse evangelismo aqui, é algo sobrenatural, então é realmente sair, porque tem pessoas que já conhecem Cristo, mas tem pessoas que nunca teve contato com Cristo. E, cara, só realmente o sobrenatural vai conseguir acessar. É você orar e uma pessoa ser curada. É você orar e uma pessoa ser restaurada. E daí tem um culto de domingo à noite, começa às 18h30. 18 horas a gente começa a sala de oração. Segunda-feira, às 19 horas. Terça-feira, às 19 horas. E quarta-feira, às 19 horas também. Por conta da sala de oração. Por conta da sala de oração. Então a gente terá 2 labs no domingo. 1h e outro às 16 horas. Isso, domingo, 1h e outro às 16 horas. E vai ser dias marcados pela presença de Deus. Glória a Deus. E vai ter muitos homens e mulheres de Deus aqui ministrando. Legal. Vai estar aqui o Yuji Tamashiro, PlayStation. Segue lá o Igor, tá tudo lá na página do Igor, né? Na página do Instagram do Igor, né? E esse ano é profético, overflow, que quer dizer transbordar. Me trouxeram aqui umas paradas aqui, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tem um moletom, olha esse moletom aqui, gente, ó. Olha que moletom lindo. Tá pegando aí, Vini? Olha que moletom lindo, né? Você vai ter um kit, Samuca? A gente vai ter um kit que vai ser vendido, já está sendo vendido, né? E como que funciona esse kit aqui, ó, já para você garantir o seu. Vou pegar para mim esse aqui. Para você garantir o seu. Cara, vai vir a camiseta do Igor. Vai vir a camiseta do Igor para você pegar aqui, ó. A camiseta vai vir em 2 cores. Tem essa daqui, que é na cor moca, e a preta. A preta. E... Garoto propaganda agora. Camiseta preta. Cara, vai... Dentro desse kit, então, vai vir uma camiseta. Daí você escolhe a cor da camiseta que você quer. Vai ter o squeeze. E o squeeze não é aquele de plástico, é realmente aquele de alumínio, bonitinho. Vai vir um kit adesivo e vai vir numa caixa personalizada do Igor. Uau, que demais, hein? Então, e o moletom, se você quiser incluir no seu kit também. Cara, e o pano, o tecido é bem da hora, né, Samuca? Bem legal, né? A gente escolheu, e algo que a gente separou um tempo, realmente selecionamos, pedimos o melhor pano que a gente encontrou no mercado, pedimos, realmente fomos bem chatos, pedimos quatro amostras diferentes para conseguir acertar. Vai ter outra cor ou só essa aqui? O moletom é só essa cor. Só essa cor. Isso. Muito bonito. Cara, e quem tinha o moletom? Esse aqui já é o meu G. Esse aqui serve em mim agora. Esse aqui serve em mim agora. Então vai ter o kit conferencista. Kit conferencista. E você que é voluntário pode comprar o kit voluntário também. Aí o kit voluntário vem com um crachá especial.
Legal. Você vai estar liberado quando esse kit para compra? Esse kit já está liberado. Você pode vir hoje aqui na livraria Nasce para Deus. Domingo já encontra na livraria. E você pode adquirir o teu. Samuca, 20 a 24 deste sábado, mês. 18 horas, começa a sala de oração. Isso. Domingo 9, culto. 13 horas Lab, 16 horas Lab, 18h30 culto. Segunda a quarta, começa às 19 a sala de oração. Isso. E importante, você viu aqui a agenda de domingo, é bem extensa, mas não se preocupe que vai ser vendido almoço aqui. Então, a gente daqui a pouco vai liberar também um link para você fazer a compra, a sua reserva do almoço, para você ficar aqui. Vai ter um local de descanso também, para você tirar um momentinho de descanso lá, se você, cara, não aguentar todas as ministrações. Mas o importante depois do almoço é de lei, né? O importante é você estar aqui vivendo o sobrenatural. Então, eu creio que Deus quer trazer o transbordar sobre essa geração, amém, sobre estes jovens, e que venha o avivamento de Deus. De Deus, isso aí. Gente, curte aí, comenta, compartilha, pega esse link, envia para uma galera aí. Se você tem um amigo que quer tá aqui na conferência, mano, manda para ele esse link e fala, cara, assiste esse podcast, que eles vão falar um pouquinho sobre tudo aí, sobre jovens, sobre tudo e sobre a conferência também. E Samuca, pra gente começar a caminhar para o final assim, deixa eu te fazer uma pergunta pessoal agora. Como é que você faz para conciliar ministério, casamento, cuidar da mãe Angelina, igreja, trabalho? Como é que é essa é uma dificuldade, né, para todo mundo, mas como é que o Samuel lidar com isso? Sendo sincero, eu tenho um grande desafio, que é, porque, para quem não sabe, além de ser líder de jovens, eu trabalho integral aqui na igreja como na administração da igreja. Administração da igreja. Então, a nossa demanda é realmente igreja. Tem hora que as pessoas pensam, é o mesmo trabalho. Não, é a igreja e o trabalho. Principalmente para as crianças é mais pior que elas entenderem. Mas é um trabalho. Segunda a sexta é um trabalho. Isso. E à noite, tipo assim, é um atendimento. Aí já é função. Tal. São áreas totalmente individuais. Não pode misturar o profissional com o ministerial. Mas sabe uma coisa que tem sido... A vocação, né? A vocação. Mas sabe uma coisa que é maravilhoso? E a gente falou sobre relacionamento? Porque hoje funciona tão bem, pastor, porque a minha mulher faz parte, da minha esposa faz parte do meu propósito. Uau. Então, quando a gente talvez se ela não entendesse, iria ter um choque, né? Então, quando a pessoa que está do seu lado faz parte do seu propósito, é muito mais fácil dela entender. Por quê? Cara, tem dia que ela chega e fala, Samuel, fica com a Maria Angelina, que eu vou atender. Que eu vou fazer atendimento. Tem dia que amor, vou chegar mais tarde porque eu tenho atendimento. Tem dia que é os dois que estão em atendimento. A nossa demanda de final de semana é muito puxada e tal, mas constantemente a gente tira um tempo pra gente ficar em família. Que nem teve culto de mulheres sexta-feira agora, né? E a Jurema já me deu um ultimato, ó, você vai pegar sua filha sozinhos e você vai pro shopping fazer alguma coisa com ela, vai brincar, vai passear, vai fazer alguma coisa, porque você precisa de um tempo de qualidade só vocês dois. Tem domingo a gente saiu para almoçar juntos, passamos o dia junto, porque é essencial esse movimento de família. Não adianta a gente pregar sobre falar família, sobre isso e não fazer. Cuidar sobre família e cuidar da família dos outros e a nossa família ser destruída. Então é essencial ter esse tempo em família, entender, mas também é algo que é natural porque ela faz parte do meu propósito. Ela faz parte daquilo que Deus tem para mim. A minha família faz parte. Então, algo que eu até falei para a Jurema, e até esses dias eu estava conversando com a pastora Raquel, sua esposa, que é uma coisa que muitos pais, neste momento, quer poupar os filhos da igreja. E eu falo, cara, eu lembro que no momento que eu estava distante da igreja, o que me fazia muitas vezes não pecar era lembrar dos momentos que eu estava na igreja, quando criança, das palavras que eu ouvia do meu pai, das orações, dos tempos. Então, cara, não posso fazer isso que eu vou pecar. Muitos pais querem poupar os filhos de estar na igreja. Cara, é muito cansativo o filho estar em reunião, estar no ensaio, estar em aquilo. Mas, cara, é nesse período que você se torna o seu filho apaixonado pela igreja. Então, e é aquilo, cara. Entender que não simplesmente apaixonado pela igreja, porque parece que estou falando pelo prédio, mas apaixonado por Jesus. Por quê? Algo que a gente precisa entender, aquilo que a criança vai ter como
Referência. como referência, como padrão na mente dele, como cosmovisão, vai ser criado ali dos 4 aos 8 anos de idade. E, cara, se os nossos filhos verem a gente apaixonado por Jesus, aquilo você nunca vai tirar da vida dele. Pode-se tirar qualquer coisa, menos essa paixão. O cara pode ir aonde for. Ele vai se lembrar disso. Ele vai se lembrar. Cara, eu lembro dos meus pais. Eu lembro dos meus pais orando. Eu lembro dos meus pais na igreja. Eu lembro. Cara, quando muitas pessoas me perguntam, às vezes, o ministério não é pesado para você? Não é. Porque eu lembro do meu pai. Eu lembro quanto que o meu pai sacrificava pela igreja e tal. Então, hoje não é sacrificante. Hoje eu falo, cara, eu vivo uma vida até muito boa. No sentido do ministerial daquilo que meu pai vivia. Eu lembro que meu pai, para ir para a igreja, ele caminhava 9 quilômetros de a pé, gente. Hoje a gente muda para perto da igreja. Vou alugar um apartamento perto da igreja, vou fazer outra coisa perto da igreja. Né? Então, é realmente entender esse lugar de paixão e também trazer a família para perto da igreja. Uau. Então, fazer os nossos filhos serem apaixonados por Jesus. Ô Samuca, eu soube que tu é um bom churrasqueiro, né? Mas... Fala aí um hobby. O que você curte? Bagulho que você vou contar um segredo pra vocês. Eu sou aluno do pastor Ivan. Que churrasqueiro forte aqui é ele, viu? Eu sou um principiante nisso. Fizemos já churrasco junto, mas e um hobby? O que você curte? Cara, pastor, eu curto essa parada aqui. Cara, 2 coisas que eu curto. Fala aí. Isso eu tô falando naquele momento livre mesmo. Um é churrasco. Churrasco eu curto demais. E é tem o preparo do churrasco. Tem gente que fala assim, vamos comer uma carne? Peraí, comer uma carne é uma coisa. Fazer um churrasco é outra. Ali é um tempo de terapia ali. Isso mesmo. E a coisa mais difícil, o segredo para vocês, é quando alguém não tá nessa vibe, tá ali. Cadê a carne? Cadê a carne? E quando o cara chega em você, quer ver, ó, pecado, isso aí, ó. Isso é pecado, viu? Blasfêmia. Quando chega no churrasqueiro e fala, deixa a minha bem passada, bem queimada. Dá outro podcast, só isso você fala. Rapaz, você quer tirar a paz do homem? É falar isso. E a segunda coisa, pastor, eu particularmente, eu gosto muito de filmes, séries, de qualidade boa. Apesar que hoje em dia, eu até tava falando com a Jurema, né? Cara, eu falei, Jurema, acho que eu tô ficando velho. Porque os filmes que eu acho bons é tudo velho, pô. Então, diz que tem uma série muito massa, né, chamada Yellowstone, né? Eu não assisti ainda, não. Eu não assisti ainda, não. Então, diz que falam que é uma série muito bacana, eu não assisti ainda, não. Então, um hobby, o churrasco, eu ia falar, o que você gosta de fazer quando tem um tempinho de hora vaga? Isso aí, assistir um filme, uma série. Hoje em dia, antigamente eu gostava muito de pegar cinema, mas hoje saiu de moda, né? Então, hoje mas eu levei as meninas pra assistir divertidamente. Você levou Eu não levei porque ela não para, né? Cara, mas é legal demais. É perigoso ela derrubar a tela do cinema. Ansiedade, perigoso ela pegar a ansiedade. Pra quem não conhece a Maria Angelina, você vai... Faz menina, é mais tranquilo. Faz menina que é mais tranquilo, vai nessa. Amém. Samuca, vamos caminhar pro final. Eu vou fazer um ping-pong contigo agora. Uma palavra. Eu falo daqui e você responde daí. Vamos lá. Vida. Deus. Vida. Família. Tudo. Chamado. Tudo também. Propósito. Vou colocar tudo também, né? Uma comida favorita? Acabou de cantar aí, né? Churrasco. Um livro. Um livro? Rapaz, tem bastante, mas um que me marcou. Cara, tem um que é não um livro grande, mas foi algo que Deus falou comigo, que é um livro chamado Fome de Deus. Do Hernandes. Um verdinho pequeno. Eu já li ele também. Terrível esse livro, né? Cara, mas... Cara, eu às vezes eu apresento esse livro para outras pessoas, as pessoas, tipo, não levam tanto em conta. Mas sabe com aquele tipo de livro que Deus fala com você? Uau. É esse. Foi um que Deus falou comigo. Filme. Rapaz, é difícil isso aí. Gladiador. Série. The Chosen. Livro da Bíblia. Atos. Uma personalidade, uma pessoa assim que você fala, cara, eu acho legal demais, eu curto essa daí. Uma personalidade que fala, pastor, isso aqui me inspira, essa pessoa me inspira. Cara, eu tenho muitas inspirações. Nosso próprio pastor é uma inspiração para mim, mas um cara que eu tenho, vamos dizer assim, com grande relevância é o pastor Nando Dias Lopes. Eu gosto muito das ministrações dele.
é um relevante, né? Um lugar no mundo. Minha casa. Um personagem bíblico. Cara, acho que Paulo. Jesus. Tudo. Espírito Santo. Presença. É isso. Findamos aqui, gente. Nego, muito obrigado, tá, mano, por ter vindo. Obrigado. Dedicar esse tempo aí com a gente aí, tá? Obrigadão, pastor. Foi uma honra estar aqui com vocês. Obrigado mesmo pelo convite. Em um minuto aí, olha pra câmera lá e deixa um recado aí pra essa galera aí. Galera, que vocês cada vez mais venham se encher do Espírito Santo, que realmente nós trouxemos como tema da conferência Overflow, porque eu creio que Deus tem um derramar sobre nossas vidas. E que nós não venhamos viver a vida como, vamos dizer assim, cara, como se fosse algo passageiro, mas que você possa realmente mergulhar na presença de Deus. Amo a vida de vocês. Deus abençoe. É isso aí, gente. Ficamos por aqui. É uma alegria te receber, Samuca, tá? Deus abençoe. Valeu mesmo. Que a conferência seja um sucesso, cheio da graça e do favor de Deus, da presença do Espírito Santo. Que as pessoas saiam daqui transbordando no nome de Jesus. Fica aqui mais um episódio do NasciCast, nosso 8º episódio. Curte, comenta, compartilha, dá dica para nós aí, deixa nos comentários. O que você precisa fazer é assistir, curtir, compartilhar, porque seu like nos ajuda a crescer o canal. Deus abençoe, gente. Valeu. Um beijo para vocês. Você nasceu para Deus. Deus abençoe. Valeu, filho. Tamo junto, pastor.